Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. Bom dia para todos aqueles que estarão vendo essa pregação agora na parte da manhã. Que a paz de Cristo seja com todos. Hoje é a nossa pregação do dia 21/3 de 2021, 21 de março. Infelizmente a gente teve que voltar a fazer as pregações online, por conta da restrição das igrejas. Mas amém que a gente pode estar junto, assim, podemos estar propagando a mensagem, através de gravações de pregações, de tempos virtuais, amém? Por mais que a gente queira desviar, um pouco o foco dessa pandemia, mas infelizmente ela acaba sempre vindo à tona, e é justamente isso que eu gostaria de pregar hoje. A gente vai estudar o livro de Êxodo, melhor, um capítulo do livro de Êxodo. Então já quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá em Êxodo 14 e ver o que a gente pode aprender nesse momento que a gente está passando agora, esse momento de incertezas, esse momento de angústia, de aflições, desesperança que acaba abatendo sobre nós, nesse momento de caos. Então vamos ver, através da mensagem de Deus, o que a gente pode aprender nesse momento, com tudo isso que nós estamos passando. Então, o tema dessa pregação hoje é Deus sendo Deus, amém? Mas antes de começar, vamos estar orando. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por podermos compartilhar da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro para que o Senhor cuide da Tua igreja, cuide dos irmãos que estão em casa, nossos familiares, nossos amigos. Deus, oro que possamos compreender a Sua mensagem aqui na leitura e que o Senhor venha nos instruir por meio do Seu Espírito Santo, Deus. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, Êxodo capítulo 14. Esse capítulo é um capítulo bem marcante. Acho que se não é o capítulo mais marcante do livro de Êxodo. Para mim é o mais marcante, que é o momento que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Então é um momento emblemático, é um momento marcante ali para o povo de Deus, que significa libertação. Então a gente vai ler Êxodo capítulo 14. Bom, mas antes da gente começar a ler Êxodo, para a gente ter uma compreensão melhor do contexto, para que a gente consiga entender melhor o que significa esse momento, o povo de Deus, eu queria fazer um breve resumo, um resumo do resumo. Talvez muitas pessoas já conheçam, esse tema, já conheçam essa história. Inclusive tem até uns quadros, quando eu era pequeno eu lembro que eu ia nas casas de algumas pessoas e tinha um quadro assim, que tinha o mar, pintado o mar aberto e as pessoas atravessando. Não entendia nada sobre aquilo, mas de alguma maneira isso sempre ficou na minha mente. Então vamos entender hoje melhor o que isso significa. E aí, para a gente poder ter uma compreensão melhor do texto, eu queria trazer alguns pontos aqui. Queria voltar um pouquinho atrás, em Gênesis. Então Êxodo é continuação do capítulo. Êxodo é continuação do livro de Gênesis. Então, deixa eu ver aqui. Tá bom. Voltando lá para os tempos patriarcas, Abraão, Isaac, Deus ele promete para Abraão que sua descendência, por meio de Isaac e seus filhos, no caso Jacó e Esaú, seria numerosa, que ele seria prolífero, e por meio deles veriam muitas nações. Então José, filho de Jacó, neto de Isaac, também chamado Israel, Então Jacó
quando eu falar Israel, né, aqui vocês entendem que Jacó e Israel é a mesma pessoa, né? Deus ele muda o nome de Jacó para Israel, mas trata da mesma pessoa. Então, José, né, a história de José acho que é bem conhecida por todos também. Ele é vendido como escravo lá por Egito. Seus irmãos eles conspiram contra ele, vende, né, os irmãos não gostam de José, então ele vende o seu irmão para o Egito, né, como escravo. Porém, Deus ele ajuda José, né? E José ele acaba tornando-se um grande administrador do Egito, né? Um governador do Egito, né? Daquele povo. Aí, passados um tempo, José ele é o governador. Naquela região tem uma grande fome, né? Naquela região. Então, José ele chama seus irmãos, né? Para poder ir, né? Até morar, né? Em Israel, por conta dessa fome. E aí depois vocês podem estar lendo aí Êxodo, né, a partir do capítulo 1, e Gênesis também, o finalzinho, para você compreender a história melhor. Então José chama seus irmãos, né, para ir morar, né, junto com seu pai Jacó lá no Egito, vista a fome, né, terrível daquele lugar, né. E aí então toda a família, né, de José vão morar no Egito. Aí a gente começa aí essa história do povo de Deus, né, no Egito. Então José, né, então a família de José se estabelece ali no Egito. Passa-se, né, um tempo, né, passam 4 gerações, assim pode dizer, passam 400 anos. José morre, toda aquela geração de José morre. Então passa-se cerca de 400 anos. Aí vem um novo faraó, né, que assume o posto naquele momento. A título de curiosidade aí, né, chama-se Ramsés II, que é o novo faraó. Então, para quem geralmente assiste documentários, né, sobre o Egito, né, sobre o faraó, né, que se interessa, eu gosto. Então, Ramsés II é o faraó, supostamente os historiadores falam que é o faraó que viveu aí nesse povo, junto com o povo de Deus, né, que era o faraó dos israelitas. Bom, então esse faraó ele nunca ouviu falar de José, da história daquele povo, né? Diga-se de passagem, passou 400 anos. Então, os israelitas morando agora lá no Egito, eles tornam uma nação muito numerosa, né? Por conta da promessa de Deus, falando que eles seriam bem numerosos. Então, o faraó ele começa a ver o povo, né, de Israel, né, o povo de Deus como um inimigo, né, como um provável inimigo, né? Eles pensam, poxa, se acontecer alguma guerra aqui, ele pode se unir com algum outro povo e se virar contra nós, né? Então o faraó fica com medo disso, e por isso o faraó não considera, apesar de eles morarem muito tempo lá no Egito, eles não consideram o povo, né, de Israel como patriotas, né, mas como imigrantes, né, como nômades, né, como não tivessem identidade, né. E aí por conta disso, só que assim, ao mesmo tempo que o faraó eles não consideravam o povo, né, de Israel como fazendo parte daquele povo, né, no caso dos egípcios, por contrapartida deles, o faraó acabou tornando, né, tinha uma mão de obra barata por causa dos israelitas, né. Então ele não queria perder também esse povo de Israel, né, por conta da mão de obra barata. Então eles acabaram, por conta disso, o faraó fez do povo, né, de Israel escravos. Bom, então o faraó, por conta disso, ele tratava os israelitas como escravos e oprimia muito, né, os israelitas com trabalhos forçados. Bom, aí então começa a história, né, do povo, da libertação do povo de Deus. Então, temendo, né, que esse povo continue a crescer, o faraó então e esse povo se rebela contra ele. O faraó então ele manda as parteiras matar todos os filhos meninos, né, daquele povo. Mas as parteiras não fazem isso, e esse povo continua crescendo. Aí daí, então, quando o faraó toma a decisão de jogar todos os filhos, né, as crianças recém-nascidas no rio, no Nilo, para morrer, para que
essa nação não viesse a crescer, né? E daí que surge Moisés, né? Também existe um desenho, eu assistia quando era criança, mas eu não entendia. E aí vem o Moisés, que vai ser o líder que vai liderar ali a saída do povo do Egito, tá? Então, Moisés, ele era filho, ele tinha dupla, digamos assim, dupla cidadania, né? Ele era Israel, mas ele também, como a filha do faraó acabou pegando ele para cuidar, então ele tinha dupla cidadania, se assim pode dizer, né? Então ele era metade israelita, né, e metade egípcio, né? E aí, vendo aquela opressão, né, do povo dele, então ele vê aquilo, acontece uma situação lá que ele acaba matando um egípcio, e aí com medo ele foge, né, de morrer. Aí ele passa um tempo, né, aí ele casa, constitui família, e aí Deus fala com ele para ele poder libertar o povo. Aí quando ele volta para o Egito, e aí então ele vai falar com aquele novo faraó ali para libertar o povo de Deus. E aí se começa a nossa história sobre a libertação, a travessia do Mar Vermelho. Amém? Então não precisam ir lá, mas no Êxodo capítulo 5, né, o faraó então ele aumenta a opressão, né, sobre o povo de Deus. E aí o Moisés vem falar com o faraó e diz assim, Êxodo capítulo 5: Depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eu penso que esse faraó aqui deve ter se arrependido de ter falado essas coisas, né? Porque mais para frente Deus ele com mão poderosa, né? A Bíblia fala isso, ele expulsou, né? Ou melhor, ele tirou, né, o povo ali dessa opressão, né, que o faraó tinha sobre o povo de Deus, né? Sobre os israelitas. Bom, então vamos agora então para Êxodo capítulo 14. Eu queria só ler o finalzinho do capítulo 13. Então só voltando a dizer, de quando José, né, e seus irmãos foram, né, para o Egito, né, os 12 irmãos os 11 irmãos, né, com ele 12, né, de José, foram para o Egito. Daí vem as 12 tribos, né? Então o povo de Israel, passaram-se 400 anos o povo, né, morando no Egito. Então no começo eles tinham uma vida relativamente fácil, né, porque José era o governador. Só que passado esse tempo, né, José morreu, aquela geração, vieram outras pessoas, vieram outros faraós, e aí começou a opressão em cima do povo de Deus, né? Bom, então lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17, a partida dos israelitas. E vamos começar então a partida. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora este caminho fosse mais curto, pois disse: se eles se defrontarem contra a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Bom, então aqui o faraó então decidiu, né, falou: depois de tantos atos, né, que Deus fez, atos poderosos, né, de mostrar, né, por faraó o poder dele. E aí é quando Deus manda as 10 pragas, né, sobre o Egito, para poder libertar o povo dele. E o faraó endurece, né, Deus endurece o coração do faraó, ele não permite, né, que o povo saia
passado todo esse tempo, aí vocês podem ler para trás, o faraó então decide, né, libertar o povo ali, liberar para que eles pudessem prestar culto para Deus. E aí o povo então sai, né, para poder ir para o deserto, poder prestar culto para Deus, ir para a terra, né, de Canaã, a terra prometida. E Deus fala que embora o caminho, né, fosse mais curto, ou seja, existia dois caminhos, né, ou melhor, existia um caminho muito curto, né, para chegar até Canaã. Deus ele não permitiu, né, que o povo fosse por esse caminho. E aí a gente fica pensando, poxa, Deus, né, ruim, porque Ele não permitiu, né, que o povo fosse por esse caminho, que fosse mais curto, né? Eles iam economizar muito tempo, né, muito esforço físico, né? Só que Deus ele queria que o povo entendesse mais sobre Deus, Deus pudesse compreender melhor, que o povo pudesse compreender melhor quem seria esse Deus, né, que iriam tirar ele da escravidão do Egito. Para a gente entender melhor aqui o contexto, deixa eu colocar aqui um pouco de contexto, falar igual Rubens, né? Bom, o povo, né, de Deus aqui, eles passaram 400 anos sob o domínio dos egípcios. Então, assim, eles não tinham poder assim, não tinha armas, não estavam preparados para lutar, né? E esse caminho dos filisteus, né, que seria um caminho mais curto até Canaã, eles com certeza eles encontrariam esses povos filisteus, que eram os povos guerreiros, digamos assim, né? E também tinha alguns poços espalhados, né, egípcios espalhados por aquela região. Então eles iam se defrontar, né, com a guerra. E aí Deus fala que se eles defrontassem, se eles encontrassem a guerra naquele momento, eles poderiam desanimar. Apesar da Bíblia falar que os israelitas saíram preparados do Egito para lutar, mas assim, eles não estavam tão preparados assim, eles precisavam se preparar mais ainda, né? O que eles tinham na sua bagagem era só a roupa do corpo, né? E alguns objetos para poder fazer comida, para poder fazer pão. Então eles não tinham armas. Então, se eles passassem por esse caminho aí curto, eles, com certeza, a Bíblia fala, que Deus fala que eles poderiam desanimar e voltar para o Egito. Então, pensando nessa passagem aqui, né, a gente fica imaginando, né? Aí eu trago aqui a questão dessa pandemia, né? Hoje vai fazer um ano, né? Assim, que realmente começaram, né, a ter lockdown, começaram a ter restrição, né, inclusive das igrejas, né. A gente pensa, poxa, um ano já, né, muito tempo, né. E por que isso, né? Eu achei que ia durar 3 meses, 2 meses, né, e já vai fazer um ano e a gente não sabe quando vai acabar, né. Então, a gente pensando nessa escritura, a gente fala, poxa, algumas pessoas falam que Deus, não, essa pandemia, porque Deus está trazendo um castigo, né, para os homens, para as pessoas, né. Não sei, né, mas pensando nessa escritura, eu penso que Deus ele está trazendo, Ele quer de alguma maneira nos preparar, nos forjar, né, entender que Ele está no controle de todas as coisas, né. Embora Deus ele possa assim, instalar de dedo, fazer que essa pandemia, né, acabe, né? Deus ele, assim como no deserto, ele podia simplesmente levar o povo pelo caminho mais curto. Ele decidiu levar o povo para o caminho que fosse mais longe, né? Para que ele preparasse o povo, né? Para que o povo soubesse realmente quem é Deus. Bom, então vamos agora sim ler o capítulo 14, né, versículo 1, que fala assim: a perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés:
diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Continuando, versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfante. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. Então sim, agora vem a tão marcante aí, simbólica travessia do mar. Continuando, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Bom, então aqui começa então literalmente, a travessia, do povo. Então a Bíblia fala que o povo saiu preparados para lutar, e fala que o povo de Deus saíram triunfantes, saíram vitoriosos. Poxa, agora sim a gente vai sair, e agora a gente vai ser liberto, do faraó, a gente vai ter nossas vidas de volta. Vamos que vamos. Só que no versículo 8 fala assim: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que perseguiu os israelitas que marchavam triunfantes. Só que agora nesse momento é que os israelitas não estavam mais triunfantes, No versículo 10, quando eles viram, os egípcios com todos os seus cavalos, seus carros de guerra, todo aquele soldado, aquela infantaria partindo, em direção ao povo de Deus, A Bíblia fala que marchando, até eles, a Bíblia fala que no versículo 10, que ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Então, no momento eles estavam triunfantes, vitoriosos, e no outro momento eles já estavam aterrorizados, cheios de medo, cheios do que poderia acontecer com eles. E às vezes a gente sente com esse mesmo sentimento, Tem vezes que a gente se sente alegres, animados, encorajados. Não, Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas, a gente vai sair, a gente vai ser animado e vai dar tudo certo. E aí quando a gente começa a ver as situações ao redor, igual o povo viu aqui, todos os egípcios vindo naquela direção, e à frente, só tinha o mar ali para atravessar, ou seja, não tinha para eles fugirem. Eles desesperados eles ficaram aterrorizados. E aí então eles clamaram ao Senhor, para que Deus pudesse vir em auxílio deles e libertá-los, daquela situação. E é isso que a gente precisa fazer hoje, A gente clamar a Deus, pedir para que Deus nos dê coragem, dê força para que Ele continue
abrindo nossos caminhos, né, para que a gente continue seguindo firme, né, contra as armadilhas, contra a guerra espiritual. Continuando, versículo 11, né? Aí então o povo queixa Moisés e fala: foi por falta de túmulos que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Ou seja, então o povo ele preferiam continuar tendo aquela vida de escravidão no Egito, né? Eles eram oprimidos, eles só recebiam só ali o direito, né, de viver e o que comer. Eles eram oprimidos, mas eles preferiam ter essa vida de escravidão, de opressão, né, do que ser libertos, né, pelo povo de Deus. Eles falavam que aquilo para eles era paz, né? Para eles aquilo estava bom, né? Para eles isso que estava mesmo vivendo naquela condição, para eles estava bom essa condição, né? E não é isso, né, que Deus não queria para o povo, ele queria libertar o povo de Deus, né, dessa escravidão. Então eles queixam, né, contra Deus. Então Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então essa escritura ela acaba nos animando também, né? Então Moisés ele responde ao povo: calma, né? Não tenham medo. Deus que ele já fez vários milagres. Nessa altura aqui Deus já tinha feito vários sinais para o povo, né, de Deus sobre o seu poder, e mesmo assim o povo ficava sem fé, né? Será que Deus vai libertar a gente? Vai, não vai, né? E é esse tipo de sentimento que a gente também acaba tendo hoje, né? Mas Moisés fala: acalme-se, né? Porque o Senhor lutará por vocês. Então, que a gente possa confiar que Deus está lutando, né, por nós, em nosso favor, mesmo quando as situações elas não são favoráveis, mesmo quando as situações elas são totalmente contrárias, né, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente espera, né? Mas que a gente possa confiar, colocar nossa confiança em Deus, né? Volto a dizer, nesses momentos que a gente passando aqui de incertezas, né, de angústia, de perdas, a gente pensa: poxa, onde vai parar, né? Você liga os noticiários na televisão, dá até medo, né, de você ligar, né? Tanta coisa ruim, né? E você fala: e agora, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? E que a gente possa ter calma, né? E colocar nossa esperança, nossa confiança em Deus, porque Ele vai fazer, né? E mesmo que a gente aconteça algo de ruim, né? Aí quando eu falo algo de ruim, a gente de repente até morrer, acontecer alguma coisa conosco, a gente possa ainda entender que Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 15: disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Então Deus fala: poxa, eu já fiz tudo para vocês aqui, ó. Vá, sigam avante, né? O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando para poder seguir, né? Deus está falando hoje para a gente, né, que a gente pode aprender essa passagem. Gente, vá, continue na frente, continue falando, continue pregando, né? Continue falando de mim, né? Que eu vou dar a libertação para vocês, eu vou ajudar, né, vocês em todas as situações. Simplesmente sigam, né? E às vezes a gente fica nessa inércia parada, né, esperando Deus fazer alguma coisa, um milagre. Deus está simplesmente falando para aquele povo aqui, né? Gente, vá, sigam, vão adiante aí, porque eu vou fazer, eu que vou libertar. Vocês simplesmente precisam continuar caminhando, que às vezes a gente quer ficar parado aqui esperando alguma coisa acontecer para depois a gente seguir, né?
Então Deus fala para Moisés: erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então Deus pede para Moisés, né, estender a vara sobre o mar e abrir o mar. Deus fala novamente: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Aí você fala: poxa, Deus, né? Tanta coisa acontecendo, né? Você vai pedir para que falando aqui nessa escritura, né? Talvez o povo pense: poxa, ainda assim Deus vai permitir que o faraó nos persiga. E tinha um propósito, né? Para que os egípcios eles perseguissem, né? O povo de Deus, né? E no versículo 17 fala assim: e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado com a derrota do faraó. Então, trazendo para nossas vidas hoje, a gente é perseguido de várias maneiras, de várias formas, em tantas situações, e a gente não compreende. Mas Deus, ele permite que essas coisas aconteçam para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja glorificado, né? Em meio a tantas situações, né? Em meio a tantas perseguições, né? Hoje quem nos persegue, infelizmente, é esse vírus. A gente precisa estar usando máscara, usando álcool, né? Porque ele acaba nos perseguindo, a gente não consegue enxergar. Mas apesar de estar passando por isso, de alguma maneira, eu vejo que Deus, ele quer mostrar o seu poder, ele quer ser glorificado. Então, que a gente possa ter isso em mente. Continuando, versículo 21, vamos pular um pouco aqui, esse capítulo é grande, então quem puder, ler na sua casa o capítulo todo. Versículo 21 do capítulo 14. Fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios, os persavalos, carros de guerra e cavaleiros de faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinha dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Essa parte aqui é tremenda. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés,
seu servo. Bem? Bom, então aqui, no versículo 21, Moisés ele estende a mão sobre o mar, né, e o Senhor afastou o mar e tornou, né, caminho, né, para o povo de Deus ali atravessar em terra seca, para que os israelitas pudessem atravessar com segurança. Só a título de curiosidade, aqui a Bíblia fala que tinha cerca de 600 homens, né? Só homens, sem contar mulheres e crianças e animais, né? Então poderia dizer aí, chutar aí, né, pelos estudiosos dizem, historiadores falam que cerca de mais de 1 milhão de pessoas, né, atravessando, né, todo aquele mar. E Deus, ele aqui poderosamente, né, com mão poderosa aqui, ele abre o mar e permite, né, que o povo, todo o seu povo, né, atravesse em terra seca, né, seguros, para que eles pudessem seguir e ser libertos, né, daquele jugo opressor, né, do Egito, né. E aqui Deus, ele, de novo, né, ele cumpre aquilo que ele falou, que ele queria ser glorificado, né? Então, e aí o que ele faz? Ele começa, a Bíblia fala que ele trava, né, as rodas dos seus carros, né, dos carros aí, dos cavaleiros, né, das carruagens, né, do exército. Então, mesmo o exército, né, perseguindo o povo, Deus, ele vai e traz livramento para aquele povo. E aí chega uma hora que os egípcios falam: o Senhor está lutando por eles, né, contra o Egito, vamos fugir, né? Vamos fugir porque Deus está com eles. Então, irmãos, que a gente possa colocar nossa confiança em Deus em meio a esses momentos, colocar nossa esperança em Deus, mas que as coisas não, o cenário, né, o quadro atual não seja os melhores, muito pelo contrário, né? Se a gente não vê ali a curto prazo, né, algo assim, falando nessa questão da pandemia, falando sobre essa questão, né, às vezes também política, né, assim, envolve várias coisas, questões de trabalho, a questão econômica, né, a questão até mesmo da nossa igreja, se a gente vai continuar se reunindo nas próximas semanas, a gente não sabe, tá tudo meio incerto, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, né, que Deus, ele está por nós, que ele está lutando, né, ao nosso favor, que a gente possa simplesmente deleitar, colocar nossa esperança nele e confiar, né, ter calma, né, que ele vai fazer, né, tudo que for necessário. Por quê, né? Então a gente fica pensando, trazendo essa mensagem para os nossos dias de hoje, né? Qual que é o plano de Deus, né? O que Deus, ele quer mostrar com todas essas coisas, né? No versículo 31, versículo 30 ou melhor, fala assim: naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Então Deus, ele penso eu que Deus, ele tem permitido todas essas coisas para que a gente se volte para Ele, né? Para que a gente coloque, né, a nossa confiança em Deus. Então a gente, às vezes Deus, ele tem um caminho mais curto, né, um caminho que é menos doloroso para nós, só que Deus, ele permite, né, assim como o povo, Deus permitiu que ele fosse pelo caminho mais longo, né, não pelo caminho mais curto, é porque de alguma maneira Deus queria preparar esse povo, né, para lutar, né. Mais para frente, se a gente for ler, a gente vai ver que o povo, eles tiveram outras lutas, outras guerras, e
talvez se eles não tivessem passado por isso, né, se eles não tivessem visto todo esse poder de Deus, todos esses livramentos de Deus, talvez a fé deles pudesse desfalecer. Então Deus sabia, né, do coração do povo, né, de Deus. Como eu disse, fazia 400 anos, né, que o povo tinha ido para o Egito. Então, assim, nesse tempo Deus ele não se manifestou para aquele povo, né? O que eles conheciam de Deus, eles só de ouvir falar, né, dos patriarcas dele, né? No caso Abraão, Isaac, Jacó, né, sobre José. Então passaram 400 anos. Então o povo não tinha assim uma identidade, o povo não tinha ali, não sabia, não tinha tido experiências com Deus, né, profundas, né? Então o povo assim não tinha fé. Então Deus falou: poxa, eu vou colocar vocês no deserto, vou colocar vocês por caminho que seja mais difícil, mas eu vou forjar em vocês vão aprender a confiar em mim, vocês vão ter fé. Então, trazendo para nós hoje é isso. Talvez esse tempo que a gente está vivendo aqui, Deus tem permitido que a gente se aproxime mais dele, para que a gente venha confiar, né, nele, e para que a gente venha temer, né, a ele, né? Então o povo aqui, depois de tudo isso que aconteceu, o povo colocou a sua confiança em Deus e temeu a Deus. Então, aí já partindo para a conclusão, o que a gente pode tirar, né, de conclusões práticas para nossas vidas hoje, né? A palavra êxodo, né? A palavra êxodo quer dizer saída, né? Partida, né? Se você sair de algo, né? Então aqui tá falando sobre a saída do povo de Deus, né? Então, e a saída e o início, né? A partida ali do povo e o início de um novo tempo, né? Então hoje Deus ele tem nos convidado para a gente sair também, né? Sairmos das nossas vidas que não agrada a Ele. Deus tem convidado a gente a sair daquilo que é da morneza dos nossos corações, né? Sair da nossa área de conforto. E às vezes, muitas vezes a gente quer continuar sendo escravos, né, daquilo que a gente enxergamos que é melhor para nossas vidas, né, que a gente acaba se contentando com um pouco, né? A gente tem uma falsa paz, né? A gente coloca a nossa esperança, a nossa paz ali em coisas físicas, né, coisas que a gente consegue tocar, né? E Deus ele tem chamado a gente para ser um povo dele, né? A sair dessa escravidão, né? Sair dessa falsa paz, né? Que o povo, a Bíblia fala aqui que o povo, ele fala para Moisés: já tínhamos isso, deixe-nos em paz, né? Então a gente acha que essa paz, né, no mundo é a verdadeira paz, né? E não é essa paz que Deus ele quer nos dar, né? Então que a gente possa sair, né, desse momento e não ser escravo, né, daquilo dos nossos pecados, né? Outro ponto, né, que me chamou a atenção aqui lendo esse capítulo é que do maior para o menor, né, Deus ele é Deus, né? Como assim, né? A gente vê, né, a pandemia geral, né, o mundo todo, né? Então, os países de primeiro mundo, né, países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, mas assim, Deus ele está em tudo, né, nesse mundo aqui, né? Se você pensar que do maior para o menor, né? Aqui os egípcios, né, o povo do Egito, Faraó, era a nação mais poderosa, né, que tinha naquela época.
E mesmo assim Deus sobrepôs a esse povo, né? Mostrou que Ele estava no poder de todas as coisas, né? Então a gente vê que Deus está no controle de tudo, né? Do mundo e de todas as coisas. Então Deus ele chama, né, o seu povo para ter uma intimidade com Ele. Como eu já disse, né? O povo tinha ficado muito tempo, né, distante de Deus, então eles não sabiam de quem era Deus, né, na íntegra. E Deus hoje tem chamado, né, com essas situações, né, muito antes também, né, a gente tem um relacionamento mais próximo com Ele, tem uma intimidade, tem uma identidade com Ele. Poxa, esse aqui é filho de Deus, né? Porque esse povo aqui, eles é considerado imigrantes, né? Apesar de viver muito tempo naquela terra, eles não tinham identidade, né? E Deus ele tem chamado a gente a ter essa identidade, né? Então, Deus até hoje ele quer salvar nossas vidas e mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, ainda que nós enxergamos o contrário. Então hoje nós também podemos ser livres, né? Libertos da escravidão, né? Assim como esse povo, mas não dessa escravidão assim, de trabalho esforçado, mas da escravidão do pecado, né? Do jugo do pecado, né? Então, por meio de Cristo hoje nós somos libertos, né? Nós somos salvos e nós temos a redenção, né, das nossas almas, das nossas vidas, né? Então que a gente possa voltar para Deus, né? Confiar nele, saber que Ele está no controle de todas as coisas, que a gente, por mais que essas coisas tenham acontecido ao nosso redor, que a gente coloque a nossa esperança em Deus. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Espero que de alguma maneira possa ter encorajado a cada um de vocês. E voltem-se, né? Voltemos, né? Eu falo volte, mas voltemos a Deus, né? Para que a gente esteja mais próximo dele. Então, mesmo com todas essas coisas acontecendo, Deus ele continua sendo Deus, e a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e servem a Ele. Amém? Então é isso, irmãos, amigos, fiquem todos na paz de Cristo, tenham uma excelente semana e vamos nos falando aí através estando juntos aí, orando um pelo outro, tempo de oração, né, ligando, mandando mensagem, para que a gente se anime uns aos outros. Amém? Vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado, Deus, por podermos orar ao Senhor, por podermos colocar, Pai, a nossa confiança em Ti, Deus. Eu oro para que, Pai, que possamos nos relacionar com o Senhor, assim possamos colocar nossa confiança no Senhor. Eu sei que todas as coisas acontecem, Pai, para que as pessoas conheçam o Senhor mais profundamente, para que as pessoas temam, Pai, ao Senhor. Então, esse momento que a gente está passando, sabemos que é um momento difícil, Pai, assim, doloroso, tantas coisas acontecendo, mas eu sei que de alguma maneira o Senhor quer, Pai, chamar atenção, Deus, para que as pessoas notem o Senhor, para que as pessoas vejam e se reconheçam, Pai, o Senhor como Salvador, Pai, reconheça o Seu Filho Jesus Cristo como Senhor, Pai, das nossas vidas. Então, Deus, eu oro para que possamos colocar toda a nossa esperança no Senhor, quando fomos perseguidos, Pai, quando as situações, Pai, foram contrárias, Deus, aquilo que a gente espera, Deus, e quando, Pai, as coisas se rebelar, Pai, contra nós, as situações, Pai, foram Pai, negativas, que possamos ainda assim, Pai, se acalmar e continuar, Pai, tendo esperança no Senhor, Deus.
apesar de todas as coisas que têm acontecido, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, e o Senhor tem feito essas coisas, Pai, com um propósito, Deus. Então, ajuda-nos a ter paciência, ajuda-nos, Pai, a ter fé e aguardar no Senhor, Deus. Fica conosco, Pai, durante essa semana, Pai, com todas as coisas que vamos fazer. Continue, por favor, nos guardando, nos livrando, dando saúde. Cuide da Tua igreja, Pai, cuide dos meus irmãos, cuide dos nossos familiares, Pai, nos dê saúde, que possamos, Pai, seguir avante, Pai, que possamos seguir em frente, Pai, falando do Senhor para as pessoas ao nosso redor, Deus. Te pedimos, te oramos, te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor.
Erga suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus,